Vamos começar o estudo das 70 semanas de Daniel, que estão no livro de Daniel, no capítulo 9. O livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C., enquanto Daniel vivia no exílio, na Babilônia. Ele foi levado junto com outros adolescentes para lá, e os historiadores dizem que Daniel escreveu esse livro quando ele já estava na idade por volta de 90 anos. Quem foi Daniel? Ele foi levado cativo, deportado com os judeus, por volta de 605, no ano 605 a.C., que foi essa deportação dos judeus. Daniel foi selecionado como um dos jovens judeus, a gente sabe que ele era um príncipe em Israel, e ele foi levado para assistir e servir ao rei Nabucodonosor, por conta até dessa especialidade dele. E Deus abençoou Daniel com o dom de interpretar sonhos. E por conta disso, Daniel foi promovido mais e mais a cargos mais importantes na Babilônia. E a gente lembra do que aconteceu também com José, José chegou escravo, mas por conta do dom de interpretar sonhos, ele também foi colocado como a segunda pessoa abaixo de Faraó, Então, a gente entende que Deus abençoou isso com um propósito. O capítulo 9 que a gente vai estudar, ele tem uma profecia-chave que se refere à escatologia bíblica. O que é escatologia? É o estudo do fim. E a gente entende que, por conta disso, e nós estamos voltando nesse tempo agora, o nosso estudo para escatologia, a gente pretende estudar o livro de Apocalipse. Eu achei muito importante a gente, antes de estudar, parar um pouco nessas 70 semanas de Daniel, que vai dar para a gente entender, abrir o nosso entendimento. A oração que faço é que Deus fale conosco durante esse estudo. A gente sabe que 70 semanas foram dedicadas, para Daniel, e 69 dessa revelação já foi cumprido. Então, a gente está aguardando a última semana de Daniel para se cumprir. Então, vamos lá. O tempo da profecia. Daniel, no versículo 2, diz assim: No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Está escrito no versículo 2. Então, Daniel, a gente entende que ele estava estudando o livro do profeta Jeremias, e lá constava que o tempo que eles ficariam exilados, cativos, seria de 70 anos. E como esse tempo já estava chegando no fim, ele foi fazendo as contagens e percebendo, ele resolveu buscar ao Senhor para saber se Deus falava com ele a respeito dos próximos anos, o que aconteceria. Porque houve a previsão de que o povo ficaria no cativeiro durante esses 70 anos. Então, ele orou ao Senhor para ver o cumprimento dessa palavra, e a restauração de Israel. 4, versículo 4,
ele começa falando: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, Daniel começa, ao buscar ao Senhor, ele ora. E ele ora como? Como é essa oração de Daniel? Ele começa confessando o pecado de não ter guardado os mandamentos, ele e a nação. Ele se coloca ali. E nessa oração, ele entende que o povo cometeu pecado e que eles estavam em rebeldia e debaixo de um julgamento do Senhor. E ele vai do versículo 4 até o 19 se colocando diante de Deus. E no versículo 20 acontece algo. Falava eu ainda, quer dizer, ele estava orando ainda, confessando os meus pecados, o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então, ele continua aqui, no versículo 20, orando. Versículo 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Então, aqui no versículo 21, a gente percebe que algo acontece no meio dessa oração de Daniel. Chega o anjo Gabriel e o toca. E aí, 22, ele fala: ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, Daniel veio trazer uma mensagem, Gabriel veio trazer uma mensagem para Daniel. Então, falando, eu vim desde o início, aí no princípio, ouvindo as tuas súplicas, veio a ordem e eu vim aqui. Eu vim aqui falar para uma visão, mas para que você entenda essa visão. Então, Gabriel já está falando aqui que vai falar algo que Daniel vai entender. E a gente lembra que Gabriel é um anjo mensageiro, né? A gente vê esse mesmo anjo Gabriel chegando a Maria, né, avisando a ela que ela vai conceber o Messias, né? Então ele sempre aparece quando há alguma mensagem da parte de Deus. Continuando. E Gabriel fala para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E o que vai acontecer? Qual o propósito dessas 70 semanas? O anjo continua falando: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Então, ao final desses 70 anos, pecado vai estar extinguido, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Então, ao final dessas 70 semanas, a justiça eterna se fará, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, a gente entende aqui que vai fechar, né, a história do povo de Israel. Então, essas 70 semanas, elas estão relacionadas a quem? Aqui no versículo 24 está falando claramente: essa visão é para o teu povo e a tua santa cidade, que é Jerusalém. Então, essa visão, ela é referente a Israel e ao povo da santa cidade, que é Jerusalém. Ela não se refere a todos os povos da terra, ela é específica para o povo de Daniel, Israel. Continuando. Entendendo essas 70 semanas, como são, né, como é que a gente pode destrinchar o que são essas 70 semanas?
povo de Israel não tem só 70 semanas de tempo de existência, né? Mas por que que o anjo Gabriel falou em 70 semanas? A palavra hebraica para essas semanas que está aí nesse versículo 24 é Shabua, que significa 7. E a gente sabe, semanas são de 7, né? Portanto, a tradução literal desse texto seria 70 setes estão determinados, né? Para os judeus, e agora vem algo específico que Daniel entendeu rapidamente o que, que o anjo Gabriel estava falando. Para o judeu, uma semana pode ser de 7 dias ou de 7 anos. Vai depender do contexto em que essa palavra Shabua está colocado. Então, o anjo poderia estar falando de uma semana de 7 dias ou uma semana de 70 anos, 70 vezes 7, que dá 490 anos. Como se trata da história de um povo, não seriam dias, né? Mas anos. E Daniel entendeu isso. Há uma profecia que não tem relação com essas 70 semanas, ela está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 4, que diz assim: porque eu te dei os anos da sua iniquidade segundo o número dos dias. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, aqui, esses dias representam ano. Então, se uma semana tem 7 dias, então uma semana aqui, nesse caso, se refere a 7 anos. Então, Daniel, ele sabe de que, às vezes, o dia, na palavra de Deus, ele significa ano. E a gente entende por outra passagem, né, que 1000 anos são como um dia, né? Então, Daniel entendeu que naquele momento o anjo estava falando de semanas de ano. Então, a gente vai fechar nesse entendimento, que quando o anjo Gabriel falou de 70 semanas, ele estava se referindo a 70 vezes 7, que dá um total de 490 anos. Continuando. Versículo 25, o anjo continua a falar. Então, ele começa a falar o que vai acontecer nessas 70 semanas, ou seja, 490 anos que são destinados ao povo de Israel, até o final. Ele está falando a partir dali, daquele tempo ali de Daniel, até o final da história de Israel. Então, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, então 7 anos, e 62 semanas, 62 semanas. Então, a gente pega 7 semanas mais 62 semanas. Então, só aqui a gente já tem 69 semanas. Vamos lá. Esse primeiro período, desde a saída da ordem, que está lá no versículo, para restaurar e para edificar, 7 semanas. Aqui é o ponto de partida. Então, quando sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, começa a contagem. Então, a gente vai para a história agora. A ordem referida por Gabriel é a de Artaxerxes, que promulgou no dia 14 do mês de Nisan, no ano 445 a.C. Então, essa contagem das 70 semanas começam nesse fato aqui.
Nessa mesma data, iniciou-se a contagem do primeiro período e terminou aproximadamente no ano 396 a.C., que é relativo a 49 anos, que é 7 semanas de ano. 7 semanas dá 49 anos. Então, Daniel foi escrevendo e ele entendendo a visão. Aí vamos para a segunda parte desse mesmo versículo 25, que fala sobre as 62 semanas. Então, a gente já tem 7 mais 62 semanas, que são 69 anos. Dentro desse período de 69 semanas, que corresponde quando a gente multiplica por 7, dá 483 anos. Um fato que a gente ressalta de acontecimento é o nascimento do Messias, depois a morte do Messias. E depois da morte do Messias, o anjo está aqui falando que viria a 70ª semana. Então, a gente vai observar que desde a assinatura do decreto até a entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém, 69 semanas ou 483 anos se passaram. Mas a gente lembra que o anjo falou em 490 anos, 70. Então, para 70, 69 está faltando uma semana de 7 anos. Então, vamos continuar. Tem um gráfico aqui para ajudar. As primeiros 7 dias, né, primeira semana, são 49 anos, mais as 62 semanas, que são 434 anos, mas está faltando a última semana, a 70ª semana, para completar 70 semanas. Está faltando uma semana. E o anjo Gabriel falou assim: até ungido vão ser 69 semanas. E depois ele continua a falar de acontecimentos que vão se referir a essa 70ª semana. Mas quando a gente vai ver o que ele falou para essa última semana, ainda não aconteceu. Então, nós estamos com um intervalo entre a semana 69, que foi a partida do ungido Jesus Cristo, que ocorreu no ano 33, né? E aí deu uma parada. Temos um intervalo aí para completar a história de Israel. Nessa contagem, olhando os acontecimentos que o anjo falou e somando o tempo, a gente percebe que está faltando uma semana. As 69 semanas já se cumpriram, né? O povo voltou, o ungido veio ao mundo, morreu, já foi cumprido, né? Mas está faltando 7 anos para completar essa visão que o anjo Gabriel veio trazer. Esse período restante que está faltando é a 70ª semana de Daniel, que se cumprirá na grande tribulação. O que o anjo Gabriel fala nessa última semana? Ele, o anticristo, a gente sabe que é o anticristo, porque em Mateus fala que quem vai firmar um acordo, né, vai ser o anticristo, por isso que aqui anticristo aqui está entre parênteses. Ele firmará um concerto, um acordo, uma aliança com muitos por uma semana. Então vai vir uma pessoa que é anticristo. O que quer dizer anticristo? Ele tem na sua essência tudo contra o que Cristo promulga. Por isso é chamado de o anticristo. Mas uma pessoa com uma fala que vai fazer com que as pessoas aceitem, então vai ser uma pessoa assim, boa, que todo mundo vai achar,
Olha só, ele conseguiu, ele vai conseguir firmar um acordo que nunca ninguém conseguiu, que é promover a paz entre os povos, principalmente com Israel. Israel nunca teve tempo de paz. E esse anticristo, ele virá para firmar um acordo. Isso aqui é o que caracteriza a 70ª semana. Isso já aconteceu? Não. Mas Jesus já veio ao mundo e já morreu. Já morreu. Agora, esse acordo foi firmado logo depois? Não. Há um período assim, um intervalo aí, há um intervalo entre a semana 69 e a 70ª semana. O que vai acontecer mais nessa 70ª semana? O anticristo vai firmar o acordo por uma semana. O que é uma semana na nossa contagem? 7 anos. E na metade da semana, então vamos ver, metade de 7 anos vai dar 3 anos e meio. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, no meio dessa semana aí, 3 anos e meio, vai parar o concerto, a aliança, vai quebrar a aliança. E a gente entende aqui que vai fazer cessar o sacrifício. Então, isso aqui também é uma informação importante. Por quê? Israel, depois que o segundo templo foi destruído, já no reinado de Roma ali, foi destruído totalmente o terceiro templo, não houve sacrifício mais. Porque Israel, o judeu, ele faz sacrifício lá no templo, com o sumo sacerdote, com os levitas, com o aparelhamento todo, tudo separado, como Deus determinou lá em Levítico, tudo do jeito de Deus, a novilha vermelha, tudo certinho, as roupas, tudo preparado. E Israel tem tudo isso preparado. Eu ouvi uma entrevista de um rabino, 3, 4 anos atrás, em que dizia que, dada a ordem da construção do terceiro templo, Israel consegue construir em 3 meses o terceiro templo. Eles já têm todo o material, eles já têm todo o utensílio, eles já têm todas as roupas, eles já têm todos os instrumentos, tudo necessário para a construção desse templo e a manutenção, né, de sacrifícios ali, tudo que envolve o templo. Eles têm tudo pronto. Eles só estão esperando a ordem de construir o terceiro templo. Então, nessa semana aí, a última semana, eles vão sacrificar. Então, a gente entende que o terceiro templo já estará lá erguido, o que ainda não está. E na metade dessa semana, aos 3 anos e meio, vai cessar, o acordo vai se quebrar. E aí vem mais 3 anos e meio para fechar a história de Israel, as asas das abominações, virar o assolador. O assolador faz o quê? Assola. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que está determinado vai acontecer para quem vier assolar, vai ter o destino que está determinado para ele. Então, a gente entende que está faltando uma última semana nessa visão do anjo Gabriel deu a Daniel. A gente entende também que essa última semana vai ser muito difícil. A primeira parte da semana vai ser tudo certo, né? Vai ter a paz, vai ter um acordo ali, né? Mas nos últimos 3 anos e meio vai ser o que a gente chama do período da grande tribulação. Continuando. Agora vamos falar dessa pausa. O Messias veio, subiu aos céus e
estamos no aguardo de vir o anticristo e assinar um acordo. Agora, por que parou? Né? Por que a história não continuou igual às 69 semanas, uma coisa acontecendo depois da outra, tudo linearmente, tudo direitinho? Há esse período aí da subida de Jesus e a assinatura que ainda não ocorreu, há uma pausa, um intervalo, né? Essa pausa, ela é correspondente à era da igreja, foi quando a igreja surgiu. Esse intervalo, ele tem durado quase 2000 anos, que a igreja surgiu. Na palavra, o apóstolo Paulo fala que é o tempo, esse período agora, é o período da dispensação da graça. A dispensação do mistério, ou o período dos gentios. E ele fala em Romanos 11, 25, irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Então, o apóstolo Paulo está falando que Israel foi endurecido para que houvesse essa chegada, a plenitude dos gentios. E a gente entende que estamos nesse tempo agora. Então, Jesus fala: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Ele veio para Israel. Mas Israel não o recebeu, Israel rejeitou. Então, é um tempo que Deus determinou para a plenitude dos gentios, para que Israel rejeitou, mas Jesus fala assim: aquele que me aceita, todos que o recebem, são feitos filhos de Deus. Então, com a morte de Jesus, abriu-se um espaço, um lugar para que os gentios tivessem acesso, nós tivéssemos acesso a essa bênção, que é a bênção da salvação eterna em Cristo. Cristo conquistou isso para nós na cruz. E nós estamos nesse intervalo aí, usufruindo, que é chamado na Bíblia como a graça, dispensação da graça. Nós não merecíamos, nós não fazemos parte da história, mas nós fomos enxertados em Cristo. Então, terminado esse tempo, Deus vai voltar à história dele com Israel, com a última semana falada lá no livro de Daniel. É digno de nota ressaltar que a profecia de Daniel não menciona a igreja. Lembram? Ele fala que eu vim falar para o seu povo e para a cidade santa. Ele está falando para o povo de Israel e para Jerusalém. Né? A igreja não é mencionada. A igreja é um mistério oculto em Deus. Está lá em Efésios 3:9, o apóstolo Paulo fala assim: e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Aí, esse período aqui, ele foi oculto. Não há nenhuma profecia no Antigo Testamento falando a respeito desse mistério que é chamada a igreja. A igreja é um intervalo de Deus na história do povo judeu. Então, tem a história do povo judeu, parou, entrou a igreja,
mas a palavra dada lá pelo anjo Gabriel a Daniel fala que ainda falta, Deus vai voltar nessa história aí do povo. Enquanto isso, nós estamos nesse período da graça da igreja. Eu fiz um resuminho aqui a respeito disso, né, para a gente voltar só. 7 semanas, a reconstrução do templo, restauração, né, para reedificar a cidade de Israel, mais 62 semanas até a morte do ungido, Jesus. Então, até aí, 62 semanas mais 7 semanas, dá 69 semanas. A 62ª, nona semana, né, a 69, ela tem um marco ali, que é a morte do ungido Jesus, termina aqui. Aí tem uma pausa. Essa pausa é a era da igreja, que a gente leu lá no versículo, né? Dispensação da graça, manifestação da graça. Estamos nesse período. Esse período não tem uma data prevista para acabar. Tem uma data para começar o outro período, que é a 70ª semana. O que é que vai ser o marco que a gente vai entender que começou a última semana lá do livro de Daniel? É quando houver a aliança com o anticristo, um acordo de paz. Quando houver essa aliança, a gente vai entender que a última semana, daquela das 70, ela começou. E aqui vale a gente também falar, não é objeto nesse momento, mas a gente já pode falar. A teoria, 3 teorias se referem à igreja ser arrebatada. E vale lembrar que a primeira teoria, que é chamados pré-tribulacionista, ou seja, pré é antes da tribulação, que é esse período dos últimos 7 anos, né? A última semana de Daniel, tem um grupo que crê que a igreja vai ser arrebatada antes de começar essa última semana. Por que creem assim? Porque o anticristo ele só vai ser revelado quando o Espírito Santo de Deus, que retém, é o Espírito Santo de Deus aqui na Terra que retém a aparição do anticristo. Então, o Espírito Santo de Deus, ao ser retirado, vai permitir que o anticristo se manifeste, se revele. E o Espírito Santo de Deus, ele habita nos membros, na igreja. Eu faço parte desse grupo que acredita que a igreja vai ser arrebatada, e a palavra de Deus fala que haverá núpcias com o noivo, um casamento, né? A igreja é colocada como a noiva de Cristo, vai haver as núpcias de Jesus com a sua noiva, e a igreja é arrebatada. E aí recomeçam a tribulação, a grande tribulação, que ajuda também nessa ideia aí, que aqui se passarão 7 anos. E quando a gente estuda a história do povo judeu, a gente sabe que um casamento lá dura 1 semana, 7 dias. Eu entendo que há um paralelo aqui de 7 anos, 7 dias aqui, tendo as núpcias do cordeiro. Mas tem um outro grupo que é chamado de meso-tribulação, meio da tribulação,
eles creem que a igreja passará pela tribulação, começo, e no meio da tribulação ela vai ser arrebatada, ela vai passar pela tribulação, mas não pela grande tribulação, no momento mais difícil, né, que é a segunda metade lá dos 7 anos, ela vai ser retirada, mas ela vai experimentar a tribulação, por isso que é chamado de mesotribulação. E há um grupo também que fala que é pós-tribulacionista, que eles acreditam que a igreja vai ser retirada após a tribulação. Mas isso fica para a gente falar mais adiante, só para aproveitar aqui o gráfico aqui e sabermos. Amém? Que Deus abençoe a nossa mente para a gente entender, né, tudo o ocorrido. Que Deus abençoe nosso espírito, nosso emocional também, para que a gente possa entender tudo que está escrito, que se refere a nós, e que nosso louvor, nosso agradecimento a Cristo, né, que promoveu para que nós fôssemos enxertados e como igreja e fazermos parte de tamanha graça. Amém.